Bom dia, turma. Olha, hoje nós vamos falar, né, sobre a história do Brasil ainda, né, da continuidade. Sabemos que historicamente o nosso país subdivide em várias etapas da história, né? Primeira etapa é o Brasil colonial, onde foi explorado por Portugal, né, de 1500 a 1822. Aí nós tornamos independentes de Portugal em 1822 e dá início ao Brasil Império, né? Quando Dom Pedro I declara a independência no dia 7 de setembro de 1822, dá-se início uma nova etapa da história do Brasil, que é o Império. E essa primeira etapa a gente vai chamar de Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado é o período que foi governado por Dom Pedro I de 1822 a 1831. Ou seja, esse primeiro reinado durou aí cerca de 9 anos. Parece muito, mas na verdade é pouco. Se a gente for comparar um presidente ficar 9 anos no poder, é muito tempo. Considerando que o mandato de um presidente é 4 anos. Porém, um imperador que pode governar por tempo indeterminado, até ele morrer, ou até ele pedir para sair, ou passar para o seu filho, poder hereditário, ficar apenas 9 anos no poder, é considerado pouco tempo para um imperador. Então, quando foi declarada a independência em 1822, não foi realmente independente o Brasil. Foi uma data simbólica. O Brasil ainda não estava independente. Até porque Portugal não tinha aceitado ainda a nossa independência. Precisávamos ter uma nova Constituição. O que é uma Constituição? É um conjunto de leis que rege o país. Então, para sermos livres de verdade, tínhamos que ter nosso conjunto de leis. E a nossa Constituição só foi elaborada em 1824. Havia, né, todo um debate em torno da nossa Constituição. Se elaborou a princípio uma Constituição onde prevaleciam os três poderes: executivo, legislativo e o judiciário. Porém, esses três poderes não agradou a figura do imperador Dom Pedro I. Por que não agradou ele? Porque, na prática, o legislativo fiscaliza o poder executivo. E o judiciário tem poder de julgar os dois, né? Então, esses três poderes que existem até hoje, eles fazem parte da lei de manter a ordem no país, na maioria dos países, né? Por exemplo, quem é o executivo do país hoje? É o presidente. Quem é o legislativo do país hoje? É a Câmara de Deputados. Quem é o judiciário do país hoje? São os juízes. Ou seja, o judiciário julga, o legislativo elabora as leis, aprova as leis e fiscaliza o executivo, e o executivo executa, põe na prática, tá certo? Se você pegar esse campo dos três poderes para a cidade, fica do mesmo jeito. O prefeito é o poder executivo, os vereadores é o poder legislativo e o juiz é o poder judiciário. Porém, só com esses três poderes, Dom Pedro não gostou da Constituição, porque ele se sentiu frágil. Ele percebeu que se ele aceitasse da forma que estava, o poder legislativo, que na época era formado pelos grandes proprietários de terra, né, pelos grandes elite brasileira, grandes comerciantes, ia ter o poder de fiscalizar ele. E ele não queria ser fiscalizado por ninguém. Ele pensou: oxe, eu sou o imperador, eu sou filho de Dom João VI, ainda vou ser fiscalizado por alguém? Então, o que Dom Pedro I fez? Não aceitou a Constituição. Mandou as tropas cercarem a Assembleia e anulou a Constituição, né? Esse episódio ficou conhecido como Noite da Agonia, quando ele não aceitou a Constituição. E aí ele manda elaborar uma nova Constituição, ainda em 1824. Porém, ele só fez uma mudancinha simples. Tinha três poderes. Ele acrescentou mais um, o quarto poder, o chamado poder moderador, certo? Esse quarto poder, gente, dava poder ao imperador de mandar, de interferir
nos outros 3 poderes. Como assim, professor? Dom Pedro teria o poder executivo, como imperador, e com o poder moderador, ele tinha poder de mandar no legislativo e de mandar no judiciário. Com outras palavras, ele passou a ser imperador dentro do Brasil com total poder. Toda ação corresponde a uma reação. Essa atitude de Dom Pedro I não agradou a elite brasileira, que deu apoio para ele entrar no poder. Certo? Então podemos dizer que, a partir do momento que Dom Pedro I cria o poder moderador para dar mais poder a si mesmo, ao mesmo tempo ele perde apoio das principais lideranças que o ajudaram a ele ser imperador, a colocar ele no trono de imperador. Então ele já compra a sua primeira briga como imperador. Ainda em 1824, ocorreu uma primeira movimento contra o imperador, contra o poder abusivo do imperador Dom Pedro I, que a gente vai chamar de Confederação do Equador. Foi um movimento que ocorreu aqui no Nordeste, né? Tinha como participação de alguns estados como Pernambuco, Paraíba, Piauí, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte. Esses 6 estados se uniram para lutar, para fazer uma república independente do Brasil. E aí foi o primeiro confronto que Dom Pedro teve que enfrentar e derrotar. Foi a Confederação do Equador aqui no Nordeste. Entre os líderes da Confederação do Equador, podemos destacar um cara chamado Frei Caneca, que foi condenado à morte, foi condenado à forca, porém o Carrasco não aceitou enforcar Frei Caneca e ele foi fuzilado em praça pública para servir de exemplo. Essa Confederação do Equador já demonstra que Dom Pedro I não estava agradando todo mundo, tá bom? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, ele já começa o primeiro reinado de forma conturbada, fazendo o poder moderador, já começa o primeiro reinado enfrentando uma revolta contra ele, e isso já mostra que ele não ficaria muito tempo no poder, tá bom? Então, é isso que a gente ia falar na aulinha de hoje. Até a próxima.